Já perceberam como o poder do cinema ele transcende a ideia de uma história feliz, né? A gente conhece e cresce assistindo várias histórias felizes, né? Os típicos contos de fada. Mas o cinema ele tem tanto um poder de envolver e de contar tantos tipos de histórias, inclusive que são muito plurais em tom, que nem todo filme ele precisa ser feliz. E na verdade acaba sendo bem saudável que muitos filmes não sejam histórias de fato felizes e tenham ali tentado despertar outros tipos de sentimentos, que não necessariamente tristeza, mas às vezes reflexão, às vezes uma coisa mais filosófica, e às vezes umas coisas que vão mexer até com um pouco da visão que a gente já tem de mundo, e às vezes que a própria Hollywood constrói. Então toda aquela visão de sonho americano, toda aquela visão de que tudo é possível nos Estados Unidos, que é uma visão que Hollywood propaga por muitos anos já, ela também acaba sendo desconstruída em alguns filmes. E um diretor que faz muito isso, que acaba sempre gostando de trazer um pouco dessa bruta realidade, nessa realidade mais crua, para os seus filmes, é o Sean Baker. E não poderia ser diferente com o novo filme dele, A Nora, que é um filme que trabalha ali com uma personagem que é uma profissional do sexo, né, uma stripper, que por mais que ela trabalhe ali no primeiro momento com uma estética quase que de sonho, sabe, aquela estética assim, banhada a neon, onde tem um pouco dessa brincadeira de que todo mundo consegue fazer sucesso em algum momento nos Estados Unidos, que é tudo possível, que todos os sonhos, eles podem ser alcançados, é um filme que ele vai também trazer logo essa desconstrução para mostrar esse lado mais cru da vida. A referência mais próxima que eu tenho para pensar em A Nora é Uma Linda Mulher, que é aquele filme clássico, né, onde um cara conhece uma prostituta e aí depois ele se apaixona e a gente tem aquele filme Água com Açúcar, comédia romântica mais tradicional de todas. A Nora segue por uma premissa quase parecida, até que deixa de ser tão parecido assim. E aí a gente vê realmente o cinema do Sean Baker vindo à tona, o diretor fazendo o que ele faz de melhor, que é justamente mostrar esse lado mais cruel da vida, onde a gente tá acompanhando uma personagem ou personagens que a gente acaba se apegando, e que quando a gente começa a pensar que tudo vai dar certo, que é uma coisa bonitinha, claro que a gente, conhecendo o diretor, a gente sabe que ele não costuma fazer isso nos seus filmes, mas quando a gente tá ali sem saber, quando a gente tá se acostumando com a Nora sendo um filme quase confortável, a gente vai lidando com toda uma desconstrução de sonho, que é, em todos os aspectos do filme, um filme caótico. O filme ele é caótico antes e caótico depois dessa desconstrução, porque mesmo quando tudo tá dando certo, quando tudo tá muito bonito, quando tudo tá muito, assim, atraente visualmente, quando ainda estamos no sonho banhado a neon, o filme já é caótico pra caramba. E aí depois, quando ele dá uma virada, ele continua caótico, só que de outras maneiras. E isso é muito legal como o Sean Baker, ele tem esse olhar um pouco pra realidade realmente. Como é que ele desconstrói uma coisa muito onírica, muito deslumbrante. Simplesmente chega e joga um aspecto um pouco mais de realidade. É como que ele tem ali dois níveis no filme, né? Ele tem o nível do sonho cinematográfico e tem o nível da realidade. E aí ele só troca o nível de cada um. Primeiro ele tá com o nível do sonho cinematográfico lá em cima e a realidade baixa, né? O fator realidade baixo. E depois ele começa a colocar a realidade cada vez mais presente, cada vez maior. E aí a gente vai tendo todo esse peso, né? Toda essa mudança do filme que a gente estava assistindo, que é um filme que ele era bem colorido, mesmo quando ele era um pouco mais escuro, ele tinha esse aspecto do neon, como eu falei, mas ele é aquele filme que ele tem, por exemplo, aquela fotografia bem deslumbrante, e que depois essa fotografia clara, de cores fortes, deslumbrante, ela vai dando lugar a uma fotografia escura, de uma paleta de cinzas, e que é muito mais opressiva do que a outra parte. Mas antes de eu continuar falando desse filme, deixa eu me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, também já deixa um like no vídeo e me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de A Nora, dirigido por Sean Baker. A Nora é uma stripper que após se envolver com um jovem milionário russo, recebe uma proposta de ser sua namorada por uma semana. Mas, conforme a proximidade e intimidade entre os dois aumentam, o quase conto de fadas vivido por ela passa a ser ameaçado quando os pais do rapaz descobrem o envolvimento dos dois. A primeira coisa que chama muito a atenção de A Nora é justamente como o Sean Baker ele tem um carinho pelos personagens dele, né? Isso aqui é algo que a gente consegue notar em outros projetos, mas que aqui tá muito claro justamente porque ele tá trabalhando com uma protagonista que é uma profissional do sexo, mas ele nunca leva o nosso olhar para essas personagens, tanto para Nora quanto para as outras coadjuvantes, de uma maneira que a gente julga elas pela profissão delas. Pelo contrário, a gente acaba se apegando não apenas pelo carisma da Mickey Madison, que é a nossa protagonista, mas porque elas são muito retratadas como seres humanos que estão fazendo aquilo de uma forma para sobreviver e que nunca é colocado
como uma maneira de rebaixar as personagens, como uma maneira ali de colocar elas de uma forma inferior à sociedade. É claro, a gente vai ter uma personagem ali que a gente vai odiar, mas não porque ela é prostituta, mas sim porque ela é bem babaca mesmo. Enquanto a própria Nora, a Annie, ela é uma personagem incrivelmente carismática, muito pela interpretação da Mikey Madison, que ela tá incrível, ela tá estonteante, ela é uma personagem que ela entra em cena, você não consegue não olhar, ela é muito carismática, ela é muito forte, é uma personagem que ela, tanto nas ações e reações dela, ela é uma personagem que ela tem um controle de uma situação, ela tem um controle dela mesma, e é uma personagem que a gente tem esse carinho, mesmo quando as coisas começam a dar errado, a gente começa a torcer por ela, a gente começa sempre a estar acompanhando o filme pelo filtro dela, tão apegado que a gente só se importa com ela, e é uma experiência que ela vai engrandecendo pela maneira como a gente se envolve com a própria Nora, com a própria protagonista. É isso que nos liga ao filme, mesmo quando a realidade começa a se impor, né? Então, assim, como eu falei, o diretor ele vai tirando aquele filtro dos sonhos de Nora, e mesmo assim a gente acaba ainda se apegado com o filme, a gente não quer se afastar, porque a situação que vai se construindo, ela é tão estranha, tão esquisita, muitas vezes tão opressiva, porque ela envolve certos tipos de violência, ela envolve violência verbal, ela envolve tentativas de violência física, e quando a própria Nora parece que vai ficar em perigo, a gente meio que não consegue mais sair do filme, porque a gente tá preocupado com ela, mesmo que o filme se esforce, mesmo que o Sean Baker se esforce pra conseguir elaborar os momentos um pouco mais cômicos, geralmente às custas dos personagens masculinos, que normalmente são retratados como toscos ou bobos e simplesmente incapazes de realizar uma tarefa que muitas vezes parece simples. E essa forma de deixar os personagens masculinos meio idiotas poderia ser feito pra engrandecer a personagem da Nora, mas não seria necessário porque a Nora em si, ela já é muito interessante, ela já é muito grande assim em tela. De toda forma, é claro que isso acaba fazendo com que a gente se apegue muito mais a Nora, que é a personagem mais viva daquele filme, a personagem mais real daquele filme, e que faz isso novamente pra tentar relativizar a relação que a gente sente com os personagens. A gente tá ali torcendo pela profissional do sexo, que normalmente é vista pela sociedade como uma pessoa inferior, que muita gente coloca numa posição de ser julgada, e aqui a gente não tá julgando essa profissional, a gente não tá julgando essa pessoa, porque a gente já conheceu ela num nível mais íntimo, a gente conhece a pessoa por trás da profissão. Enquanto os personagens masculinos, a gente já não torceria por eles estarem num posicionamento de antagonismo, mas simplesmente porque eles são toscos também. Então a gente acaba não torcendo por eles porque eles são toscos, e também por eles serem uma ameaça à Nora e aos objetivos dela no decorrer da obra. E isso é até um ponto interessante e importante quando a gente pensa que a Nora não é um filme de meios termos, sabe? É um filme que ele vai pro extremo sempre que ele aborda um tema. Então, como eu falei, o lance do sonho e da realidade são tons ali que o filme adota de maneira extrema. Quando ele tá nesse aspecto mais do sonho, ele tem uma fotografia deslumbrante, ele tem uma fotografia que salta aos olhos, que tá quase assim embaçado, porque é muito desacreditável. É uma coisa que é perfeita, utópica, maravilhosa de ver, como se a gente realmente estivesse sonhando aquele sonho junto da protagonista. E já quando ele vai pra realidade, é uma fotografia muito mais dura, uma fotografia que a gente pode esperar de alguns filmes assim, que são muito violentos, filmes de ação, filmes que se passam nas ruas, onde o Sean Baker também leva a sua narrativa pras ruas e valoriza muito todos esses ambientes de uma forma não necessariamente opressora, apesar da narrativa assumir um tom opressor, mas os ambientes eles simplesmente valorizam a realidade em si. É aquele choque que a gente tem nos dois momentos do filme. Mas falando de extremos, o filme também vai para os extremos quando ele aborda questões como o sexo e a violência do filme. São dois temas que eles são jogados pro extremo e que o filme não tem medo de mostrar. Esse é aquele filme que vai incomodar a galera que reclama das cenas de sexo no cinema e ao mesmo tempo talvez incomode um pouco pelas suas cenas de violência, ainda que ele tenha muito mais agressões verbais do que físicas, vamos colocar dessa maneira. Mas como é um filme que vai se engrandecendo, principalmente em cima da atuação da Mikey Madison, em cima da presença da Mikey Madison, que eu tenho que ressaltar novamente que ela tá incrível. Os atores são bons, no geral as atuações são muito boas, mas é impossível não destacar quão boa ela está, não destacar ela em si, ela é o coração do filme. E aí, como é um filme que vai se engrandecendo em cima dessa personagem, acho que é justamente por isso que a cena final ela tem um impacto tão grande. Não vou entrar em detalhes, obviamente não tem como eu entrar aqui em detalhes sem dar os spoilers, mas é uma cena final onde a gente vê a Nora ali depois de toda aquela noite, depois de todo aquele momento, e que não tem como a gente não se compadecer com ela, não tem como a gente não perceber todas as camadas daquela personagem, daquela mulher, daquela profissional,
e sentir por ela depois de toda uma noite, que praticamente foi toda a desconstrução de um sonho que tinha sido construído anteriormente. A gente tem ali um momento de sutileza, a gente tem um momento que ele vai, depois de toda a gritaria, depois de todo o caos que é assumido, tanto na parte do caos sonhado quanto na parte do caos da realidade, a gente vai para um momento de calmaria onde o filme ele trabalha muito mais na sutileza, mas é na sutileza que aparecem todas as camadas ali, e é justamente o que traz um impacto tão grande para a cena final. Na sutileza, a gente enxerga muito de quem é a Nora, e é talvez por isso que o desfecho desse filme ele seja um desfecho que, de muitas maneiras, é um desfecho muito brutal. É aquele desfecho que vai deixar a gente pensando no decorrer dos créditos, a gente não vai simplesmente terminar a Nora, sair da sessão e voltar a pensar na nossa vida. Pelo contrário, a gente vai pensar nessa personagem, e é uma personagem incrivelmente marcante que deve ficar com a gente por muito tempo, já que o Sean Baker, ele fez um trabalho aqui que, particularmente pra mim, foi muito impactante, foi muito forte. É um diretor que eu gosto muito, e aqui tem mais um filme que, pra mim, é uma obra-prima. Então, para a Nora, nota 10. Gosto muito de como 2024 está trazendo alguns filmes que voltam seu olhar para temas femininos, muitas vezes dirigidos por mulheres, não é o caso de Anora, mas outros filmes que muitas vezes são dirigidos por mulheres e que trazem temas, trazem olhares que são muito interessantes pela forma como eles vão desenvolvendo isso. A Nora, a gente tem aqui um olhar masculino, mas sobre uma narrativa que trabalha essa questão de uma profissional do sexo e de como o mundo ali vai trabalhar ao redor disso. Mas a gente teve diretoras trazendo olhares femininos sobre temas femininos que resultaram em filmes bem interessantes, como por exemplo a Anna Kendrick com A Garota da Vez, onde ela traz uma história real, quase inacreditável, mas claro que eu não posso deixar de citar a Coralie Fargeau com A Substância, meu filme de terror favorito do ano, e que trabalha ali muitas questões femininas de uma maneira bizarra, impactante e também inesquecível. Vou deixar os dois vídeos linkados aqui pra quem ainda não assistiu. Obrigado por assistir até aqui, lembrando que este vídeo de Anora já faz parte da cobertura da 48ª Mostra de Cinema de São Paulo. E eu vou deixar os vídeos dessa cobertura numa playlist que estará linkada aqui na descrição desse vídeo. Então convido vocês a conferirem lá. Valeu, falou e até mais.